peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado então ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, à Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Eu confesso que, como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, há anos, todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos o deputado Nicolas e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua, esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio. O país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Falo aqui como líder da minoria da Câmara e uma das signatárias também do pedido de impeachment. E quero dizer que não dá para afastar do meu mandato todo o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago como advogada e procuradora do Distrito Federal que fui por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria espantado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos de hoje. E assim é que se constrói a intolerância jurídica, a tirania e as ditaduras se constroem dessa maneira. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem conta corrente, com as contas bloqueadas. As pessoas no Brasil, pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia, muitas nem estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar
que aquelas pessoas que invadiram o prédio e depredaram devem sim responder num processo justo, que não deveria correr no Supremo Tribunal Federal, e sim em primeira instância, e quem sabe pegando 3, 4 anos de cadeia. Nós estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia, com tornozeleira. A Deolanda, não sei o nome dela, que é alguém que, junto com o Lula abraçado a ele, diz que adora bandido. E foi solta para usar tornozeleira porque parece que tem um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora, com 2 crianças de 6 e 9 anos, que escreveu na estátua, perdeu uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida. Escreveu de batom. Essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças e do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo e tantos outros, nessa petição robusta, que mostram abuso de autoridade, desvio de poder, que não tem nada a ver com atos da jurisdição de um ministro, mas atos de abuso de autoridade, todos esses atos que embasam esse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado sim, terá maioria, porque essa é a única forma do povo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. Gente, eu vou falar 1 minuto e quero me dirigir à imprensa. Quando nós nos falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naqueles dias. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre, são 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicado. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. E a Suprema Corte não pode mirar a imprensa e aquele órgão que desagrada um deles. Boa tarde a todos. Quero agradecer à imprensa brasileira aqui presente, agradecer aos parlamentares aqui que vieram a Brasília. Normalmente, dia de segunda-feira, nós não temos essa quantidade de parlamentares aqui. Dizer que nós estamos hoje cumprindo apenas mais uma etapa da campanha nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Nós antecipamos aqui, curiosamente e coincidentemente, antes da série de reportagens do jornal Folha de São Paulo, que estaríamos aqui hoje, dia 9 de setembro, após as manifestações que ocorreriam na Paulista e em outros lugares do Brasil. E foi o que aconteceu. Acabamos de ser recebidos pelo presidente da casa e nós não vamos desistir. Não existe mais clima de votar qualquer outra matéria nessa casa. A atmosfera está contaminada no aspecto de que nós chegamos no fundo do poço. Ou nós, juntos, de forma ordeira, pacífica, defendemos a Constituição brasileira, ou nós teremos aqui uma ditadura avançando de uma forma que pode colocar nossos filhos, netos, futuras gerações numa situação insustentável. Então, precisamos de pessoas de coragem, não apenas esses parlamentares, outros que não puderam vir, mas de brasileiros que estão nos assistindo, que continuem se manifestando. Vai ter já tem nova manifestação marcada para o final do mês. Nós temos pessoas que escrevem em grupo de rede social, em condomínio, em colega de trabalho. É hora do cidadão de bem continuar sensibilizando os seus representantes dessa casa, especialmente senadores. Parabenizo aos deputados que assinaram esse pedido de impeachment, recorde. Todos estão de parabéns. Nenhum senador assinou por uma questão de não poder ser declarado suspeito depois, por qualquer filigrama jurídico. Mas nós vamos continuar, Câmara e Senado unidos, combatendo o bom combate, porque não tem como agora o Senado fechar os olhos para isso. É uma desmoralização sem precedentes nos 200 anos da casa. Não aceitaremos isso sob hipótese nenhuma. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Fazer um pronunciamento aqui. Primeiro, para a imprensa. Quero parabenizar e agradecer à imprensa do Brasil, que durante muito tempo se calou diante das arbitrariedades que nós vivemos hoje. Mas tenho lido diariamente Estadão, Folha de São Paulo, logicamente a Oeste, Alexandre Garcia, CNN, vocês têm se manifestado, têm se posicionado, porque não é mais só um grupo de pessoas de direita ou conservador do partido A e B. Agora a liberdade de vocês também está ameaçada. Já já vocês vão fazer uma cobertura jornalística e o que se acha dono da democracia no Brasil, o xerife, vai mandar a Polícia Federal na casa de vocês. E vocês estão enxergando isso. E parabéns pelo novo posicionamento. Segunda mensagem para o povo brasileiro. Por onde nós temos andado, e eu nunca tive problema, graças a Deus, de andar em canto nenhum. As pessoas estão nos segurando pelo braço. Façam alguma coisa. Nós votamos em vocês para mudar o Brasil. E eu não quero essa responsabilidade sozinho. E também não quero somente o presidente Rodrigo Pacheco.
Nós somos 81 senadores. Não tem senador maior ou menor. Essa responsabilidade não pode ficar somente na mão do presidente Rodrigo Pacheco. E vou confidenciar algo que conversei com um senador do Partido dos Trabalhadores dentro desse Senado, dentro desse plenário do Senado da República. Ele falou comigo: senador Jorge Seif, eu sou a favor que coloque em votação. Ninguém pode segurar a pauta, porque um hoje pode responder por 80. Nós fomos eleitos de igual forma. A Casa da República, que tem igualdade, 3 senadores para o Estado, é o Senado Federal. Nós não queremos mais é que uma pessoa decida pelos 80. O presidente Rodrigo Pacheco vai analisar. Eu creio que tenham provas suficientes e robustas, inclusive até pelas publicações que a Folha de São Paulo trouxe. Vai ler, vai ver que tem abuso, sim, que o tempo de fingir que está em Nárnia passou, e vai colocar para o plenário votar. E o plenário decide se o Alexandre de Moraes é culpado, se o Alexandre de Moraes é inocente, se precisa perder o mandato, se não precisa. O processo de impeachment é uma investigação. Na Constituição Federal, nessa aqui que o Marcos Duval está carregando, nessa, diz que a única casa, a única instituição que tem o poder de investigação se chama Senado Federal e não está o fazendo. É vergonhoso. Não é para ele, não. É vergonhoso para todos nós, deputados e senadores, vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo e ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E por último, povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votossenadores.com.br. E ali, verifique se o senador do seu estado, se ele já se manifestou. E cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor ou contra, cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir a nossa nação. Muito obrigado.